Se seu filho possui atraso na fala, possui dificuldades de olhar com atenção ao seu rosto e não responde quando você fala ou quando você o chama, esse vídeo é para você. E para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Baroni e sou neurodivergente. E daí? E nesse vídeo eu vou explicar como identificar um transtorno do espectro autista em uma criança autista. O diagnóstico não é o fim do mundo, você pode lidar com isso, você como pai e mãe tem que estar presente para o seu filho, e também não é o fim do mundo, porque muitos pais de filhos autistas prendem os filhos em casa, infelizmente. Teve um caso de um menino autista de nível 3 que a mãe prendeu ele na cadeira. Isso é injusto. Não é para fazer isso. Você tem que aceitar essa condição, porque ele é uma pessoa como você. Só que ele tem um funcionamento diferente do cérebro. Mas isso não é um fim do mundo, porque ele é diferente e só, tá? Vamos lá. Os principais profissionais que podem te ajudar é o neurologista, um psicoterapeuta e uma fonoaudióloga. Eu vou explicar esses profissionais mais certinho, né? O neurologista, ele é mais para dar um encaminhamento, né? Ele vai estudar o caminho neurológico do seu filho desde o desenvolvimento dele, e ele tem como fazer isso. Apenas ele analisa o comportamento, ele analisa todas as circunstâncias, ele vai estar presente na vida inteira dessa criança, ele vai examinar certinho, isso é de acordo com ele. E ele pode te encaminhar para uma fonoaudióloga caso ele tenha atraso na fala, caso ele não consiga falar, porque ela pode ensinar a falar, ela pode ensinar a falar, ela pode estimular o desenvolvimento da fala, não é falar, né? Ela vai estimular o desenvolvimento da fala e ela também vai, de acordo com o desenvolvimento da fala, se for um desenvolvimento mais lento, ela vai ensinar métodos diferenciados de se comunicar. Por exemplo, desenhar, fazer o gesto, apontar. Ela vai ensinar a sua criança a se desenvolver um método eficaz de se comunicar não verbalmente. Tem a terapeuta ocupacional, que ela pode ensinar essa criança a socializar, a fazer coisas do dia a dia. Por exemplo, ela tem dificuldade de cortar papel por conta da textura. Ela pode ensinar a lidar com essa textura e fazer as coisas do dia a dia. É um exemplo hipotético, tá? Pode ser que não aconteça isso. Por exemplo, a dificuldade da criança a criança tem seletividade alimentar, que é um pouquinho meu caso, eu tenho um pouquinho disso. Por exemplo, a criança tem dificuldade de comer tomate. A criança tem dificuldade de comer frutas em geral, por conta de uma textura mais molinha, mais melecuda, sabe? Uma textura assim, eu não sei explicar. Melecuda é ótimo. Então, essa textura incomoda muito a criança, ela vai introduzindo esse alimento de uma maneira mais agradável. E também ela vai estimular com brincadeiras, a socialização. Isso vai de acordo com o tratamento necessário dessa criança. E também vocês têm que entender que existem níveis de autismo, níveis de TDAH, níveis de dislexia. Existem níveis de autismo. Dependendo do seu nível, do nível da sua criança, você precisa ter mais cuidado e mais presença na vida dessa criança. Por exemplo, se ela tiver um nível 3 de suporte, ela precisa de você o tempo inteiro. Isso é cansativo, eu sei, mas ela vai precisar de você para comer, para se comunicar. Ela vai ter dificuldades. Muitas crianças com nível 3 de suporte, elas não são verbais, porque elas não conseguem
não tiveram desenvolvimento da fala adequado, então elas podem ser não verbais, então isso é pouco possível, mas ela vai desenvolver a fala durante a vida e ela vai desenvolver umas palavras, é normal. Lembrando que se o seu filho tiver uma característica, não quer dizer que ele tem, ok? Eu já falei isso no início do vídeo, eu vou reafirmar aqui. Porque tem muita pessoa que é ignorante que fala todo mundo tem autismo hoje em dia. Todo mundo tem TDAH. Pô, se liga, hein? Porque tem muitas pessoas que acham que a neurodivergência é uma coisa fútil. É uma coisa assim que todo mundo tem. Porque todo mundo tem, né? É uma coisa muito idiota, sabe? É uma coisa muito fútil, né? Esse pensamento. É ignorante esse pensamento. Porque... Por que existe neurologista, então? Por que existe neurologista? Por que existe fonoaudióloga? Para justamente ajudar essas pessoas. O neurodivergente, ele existe desde que o mundo é mundo. E foi descoberto recentemente. Então, o capacitismo nada mais, nada menos é que uma forma de ignorância. Capacitismo, eu vou explicar o que é. Capacitismo é um preconceito contra pessoas neurodivergentes ou PCDs. Um argumento capacitista que eu falei aqui é que todo mundo tem autismo. Isso é ultrapassado. Isso não é legal de falar. Porque para que você tenha autismo, para que você tenha TDAH, você precisa de um conjunto de comportamentos e uma frequência desses comportamentos. Gostou do meu vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é um pai, uma mãe ou é um professor de educação infantil, escreva aqui nos comentários a sua experiência com isso. E foi o maior prazer te explicar sobre o meu mundo. Falou!